Como Júlio Verne se tornou o mais popular escritor da literatura francesa na segunda metade do século XIX? E aí, tudo fantástico com você? Dando continuidade aqui à série Mobilis Immobile. Aliás, agradeço pelas visualizações, pelos compartilhamentos do primeiro episódio 0, onde eu falei do mundo, né, do Júlio Verne. Aqui nesse episódio eu vou falar exatamente como que o Verne construiu sua carreira a ponto de se tornar um dos mais celebrados escritores, né, no seu segmento da literatura francesa, já no final do século XIX, né? E para isso é importante a gente destacar que muito da carreira do Verne traz ainda vários ensinamentos para os escritores e escritoras do mundo de hoje. Principalmente se a gente começar pelo fato de que o Verne, ele se tornou um sucesso, vamos dizer assim, né? Ele alcançou reconhecimento já quando ele já tinha passado da casa dos 30 anos, né? Lembrando que o Verne, ele nasceu em 1828 e o primeiro grande sucesso dele, que é Os 5 Semanas no Balão, foi ser publicado em 1863. Mas antes disso, quase uma década antes, ele já estava testando sua escrita, principalmente no teatro francês, né? Teatro francês que também foi foi palco também do talento de vários escritores. Mas nesse caso ele não conseguiu talento, ele não conseguiu se destacar e também teve alguns textos publicados no Musée de la Famille, mas nos anos 50 mas acabou que não teve nenhum destaque. Até que na década de 1860, principalmente em 1862, ele conheceu o grande nome que ia mudar a vida dele, a carreira como escritor, que foi o Pierre Jules Hetzel. E aí a gente chega sempre nessa parte de que o Verne era um escritor extremamente talentoso, um escritor alinhado com o seu tempo, mas também precisava de ajuda. E essa ajuda veio na forma do editor Hetzel, que, aliás, era um dos grandes editores da França do período, editor esse que era procurado por escritores do porte de Stendhal, de Victor Hugo, do George Sand e também até mesmo a grande obra do Balzac, né, a Comédia Humana, tem o seu título graças ao Hetzel. Foi o Hetzel que sugeriu essa possibilidade ao Balzac para a sua grande obra. Então a gente está falando aqui de um editor que estava em busca de um sucesso para o segmento adolescente, das crianças para adolescentes, né? E quando o jovem, ainda jovem, né, tá na casa dos 30, o jovem Júlio Verne bateu na porta dele com o manuscrito do 5 Semanas no Balão, o Hetzel enxergou ali essa possibilidade de começar o grande projeto dele, que se tornaria As Viagens Extraordinárias, com mais de 60 volumes, né? O que é interessante aí é que, apesar da obra do Viagens Extraordinárias ela ter sido concebida inicialmente para o público infantil e público adolescente, e que na verdade eram livros com caráter científico, né, para falar das maravilhas que estavam acontecendo no século XIX, que a gente viu no vídeo anterior, acabou que, por conta da sua prosa, uma prosa que conseguia capturar a atenção do leitor e da leitora, acabou que as obras atravessaram a faixa etária original e acabou se tornando um sucesso também, atraindo sucesso do público adulto, né? E quando eu falo aqui que muito da carreira do Verne, ela ainda serve de conselho para hoje, né, quem escreve, é porque a gente vai ver aí também como que você precisa acreditar na sua história, por isso que o Verne levou o seu manuscrito lá para o Hetzel, e também de você encontrar boas pessoas, bons parceiros nesse segmento. Eu estou falando disso porque é bem provável que sem o Pierre Jules Hetzel, a gente não conheceria o Júlio Verne como conhece hoje, no sentido do espaço que ele ocupa dentro da literatura fantástica. O Hetzel, ele dava conselhos ao Júlio Verne, o Júlio Verne, por sua vez, todos os dias entrava em contato com o seu editor para falar como que estava avançando os personagens, a trama. O Hetzel dizia: isso vai funcionar, isso não vai funcionar, muda isso aqui, porque por causa do seu olhar, um olhar mais detido, que também não se estendia apenas à parte da história, mas também o Hetzel, ele tinha toda uma preocupação. Olha a dica aí para os editores do Brasil, né? Tem uns editores aí que parece que não sabem com o que estão trabalhando, né? O Hetzel é um editor extremamente preocupado com as suas edições. Ele fazia questão de, por exemplo, escolher os mesmos ilustradores
para as suas edições, para manter um padrão. Da mesma forma, foi ele que começou essas belíssimas encadernações que hoje a gente vê aí, né? Eu até mostrei uma no último vídeo, isso aqui hoje se assemelha a essas encadernações de couro, né? Ou seja, com alto relevo, ele fazia questão de acrescentar ilustrações, mapas, para poder aumentar ainda mais o fascínio das pessoas em relação às obras do Verne. Mantinha um padrão de tamanho também. Olha aí, editores, preste atenção. Mantinha um padrão no tamanho dos livros, para não dar aqueles desníveis. Tu já ficou muito puto com isso, que eu sei, de coleção aí que você tem, que os livros é tudo um tamanho, chega outro que é menorzinho ou maiorzinho, né? Então, o Hetzel tinha uma preocupação com isso tudo, atenção aos detalhes, né? E por conta disso mesmo foi que, por exemplo, a primeira obra, o primeiro manuscrito do Júlio Verne iria ser o Paris no século XX, né? Que é uma obra que de cara já poderia colocar sobre o Verne a imagem de um escritor que apresentava uma visão mais crítica em relação aos rumos da sociedade. Foi por isso mesmo que o Hetzel não quis publicar o Paris do século XX e optou pelos 5 Semanas do Balão, de forma que ali já começasse um projeto que foi se estender ao longo de diversas outras obras que a gente vai ver aqui na série Móbiles e Móvel, né? Acabou que depois, muito tempo depois que o Verne veio a falecer, que o Paris do século XX veio ganhar vida, né? Como eu falei no último vídeo. E aí a gente chega nesse ponto, nesse projeto do Hetzel de criar as viagens extraordinárias se alinhava muito com o mundo em transformação que a gente viu no vídeo anterior. E aí a gente chega no ponto aqui de como é que o Verne escrevia, porque a gente pode observar quando a gente olha bem mais de perto, isso é algo que, se você tiver interesse até de pesquisar sobre isso, tem um texto bem interessante aqui nessa obra. Essa obra é de 1979, né? É do A Critical Guide, editado pelo Patrick Perhinden, Science Fiction, Critical Guide. Essa obra é de 79. Me traz um texto muito interessante sobre como o Verne é um dos últimos escritores utópicos, né? Aqui também discute o fato de que o Verne, e isso é uma coisa que acontece até hoje, né? Como ele era um escritor muito popular, acabava também que ele era mal visto assim por segmentos da academia e tal, aquela coisa de sempre, aquele preconceito da academia em relação a escritores que vendem, né? Que parece que escritor só é bom se ele morre de fome. Mas o que acontece é que só a partir dos anos 50 do século XX é que o Júlio Verne, a obra dele, foi revisitada por diferentes críticos que, sim, observaram que a gente não está falando apenas de histórias corridas, de personagens rasos, né? Personagens planos. A gente está falando de personagens de uma obra que apresenta questões ali que permitem a sua análise, leituras marxistas, leituras psicanalíticas, leituras estruturalistas, dentre outras, né? Então, críticos como Barthes, o Foucault, entre outros, é que promover esse resgate da obra do Júlio Verne como uma obra que, sim, faz com que o Júlio Verne ocupe seu lugar de destaque dentre os grandes nomes da literatura francesa. E quando estou falando aqui dos temas, a gente pode observar que um tema recorrente em toda a obra do Júlio Verne, que a gente vai falar aqui ao longo dos próximos vídeos, é essa questão do tema da circularidade. Não é à toa que a própria série aqui se chama Móbiles e Móveis, né? Essa questão do movimento. Todas as obras do Verne tem bem presente essa questão de coisas que circulam. Tudo uma circularidade que é atravessada, não são apenas máquinas que se movimentam, são pessoas que se movimentam, interesses que se movimentam, desejos que se movimentam, dinheiros que se movimentam. Então, e nesse processo a gente vai ver como é que o Verne ele usa os instrumentos, as grandes máquinas, a tecnologia do período para poder acelerar esse tema da circularidade, né? da movimentação, né? Acaba criando uma oposição entre o sedentarismo e a mobilidade, né? A gente vê como é que esse movimento circular é usado pelo Júlio Verne para atravessar questões de regionalização, ou seja, a obra dele acaba promovendo uma subversão de temas de fronteiras nacionais. Isso a gente vê, por exemplo, no caso do Vítima de Águas Submarinas, com
o Capitão Nemo, né, em que ele não respeita nacionalidades, não respeita países, né, e a Robur também, que é uma versão aérea do próprio Capitão Nemo, dentre outras obras que a gente vai ver, né? Então é interessante a gente ver que esses temas circulares também ajudaram bastante o Verne a ganhar o seu destaque na segunda metade do século XX por conta dessa percepção de que o mundo estava se movimentando, né? E quando a gente fala do mundo se movimentando, algo que a gente vai ver também é justamente qual é o lugar que, principalmente o cientista, e cientista aí, estou falando enquanto símbolo da classe média, essa classe média burguesa que estava tomando para si os rumos dessa nova sociedade, né? É essa classe média que estava avançando, estava colocando, descortinando as maravilhas desse mundo, desse mistério. Isso é o que a gente vai ver também nos próximos vídeos, atravessando questões de colonização, de imperialismo, questões de gênero também. Isso é algo bem perceptível na obra do Verne, que a gente vai ver posteriormente, né? Então, caso você queira voltar a ler Júlio Verne, eu vi muitos comentários do vídeo anterior de pessoas vou voltar a ler Júlio Verne, ou quer pesquisar também, preste atenção nesse tema da circularidade, né? Como é que tudo circula e como que os aparatos tecnológicos que ele usa tem o intuito de acelerar essa circularidade, essa movimentação, a ponto, inclusive, de atravessar questões de fronteiras, dentre outros casos, o que já aponta até mesmo para essa velocidade que a gente tem nos dias de hoje, né? Isso acaba também apontando a própria relevância do Júlio Verne como um autor que longe de ser um autor apenas ligado ao século XIX, mas não, ele toca em temas ali que estão presentes nos dias de hoje, de como a tecnologia ela acelera a nossa própria percepção de mundo, fazendo com que o mundo se torne menor, né? Então, nesse aspecto é que, novamente, como eu tinha falado, Júlio Verne é um autor ainda relevante, que vale a pena ser lido, e a construção da sua carreira, das suas obras, ajuda bem a gente a entender diferentes elementos que podem ajudar ainda o escritor e escritora de hoje a construir a sua carreira, né? Falando nisso, lembrando sempre que caso você também queira entrar nesse mundo da literatura fantástica, marcar o seu nome também, fique à vontade para conhecer Como Criar Histórias que Vendem, o link está aí embaixo na descrição. Como eu falei, não é um curso voltado apenas para quem quer escrever. Já tem vários cursos aí que ensinam a escrever histórias. Esse aqui se preocupa não apenas em escrever, mas também em dar o reconhecimento que o escritor e escritora de literatura fantástica no Brasil merece por meio das suas criações. Conheça a proposta do curso, no link aí embaixo. No próximo vídeo, vamos falar vai ser outro episódio da série Mobilis e Mobili, onde a gente vai começar a ver as obras do Júlio Verne, beleza? Se você gostou desse vídeo, deixe sua curtida, seu comentário, é sempre muito bem-vindo e bem-vinda. Agradeço, vejo você no próximo vídeo, até a próxima.